Oi, meu povo, bem-vindos de volta. Vamos falar agora sobre o PUC, né? O parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios. Como eu disse para vocês no último vídeo, esses são instrumentos que têm um caráter aí corretivo, né? Até mesmo, de certa forma, repressivo, né? De quando esse loteamento, quando esse desmembramento, ele não é feito, ele não é realizado de forma adequada, então a gente acaba tendo a possibilidade de corrigir essa distorção nos utilizando aqui desses instrumentos. Ou seja, a gente vai obrigar, e a gente é o poder público municipal, né? O poder público vai obrigar o parcelamento do solo urbano, ou a edificação do solo urbano, ou a utilização compulsória do solo urbano, sempre que nós estivermos diante de um solo não edificado, subutilizado ou não utilizado. E o detalhe é que o poder público municipal só vai poder fazer isso, gente, se existir uma lei municipal específica, estabelecendo as diretrizes, as condições, os prazos, tudo bonitinho para que isso seja realizado. Francilda, mas isso está previsto no Estatuto da Cidade, né? A questão da desapropriação, por exemplo, está previsto na própria Constituição Federal. Então, por que é que a gente precisa de uma lei municipal específica para tratar disso? Porque, como nós sabemos, né, o Estatuto da Cidade e a Constituição nos trazem a política urbana de forma geral, né? Então, nós precisamos respeitar a especificidade de cada local, de cada município, para que a gente possa realizar essa edificação compulsória, essa utilização compulsória, esse parcelamento compulsório, sem ferir o direito de propriedade de ninguém. Então, quando a gente obriga, por exemplo, a uma edificação, essa edificação precisa respeitar o princípio da função socioambiental da propriedade. E nós sabemos que cada cidade vai cumprir essa função de forma diferente, a depender das suas particularidades. Por isso que o plano diretor de cada município é que vai indicar isso. Né? Se não tem plano diretor, então vai precisar existir uma lei municipal específica para tratar sobre como, em que condições que vai poder acontecer a utilização compulsória, a edificação compulsória e o parcelamento compulsório. Francilda, quer dizer que se o município não tiver essa lei, não é possível aplicar esses instrumentos urbanísticos. Exatamente. Né? Isso é bem importante. Agora vamos falar um pouquinho, gente, sobre a diferença de cada um deles, né? Qual é a diferença entre um terreno não edificado, subutilizado ou não utilizado? Trouxe aqui os conceitos para vocês. O terreno não edificado é aquele que o coeficiente de aproveitamento é igual a zero. Terrenos vazios localizados em áreas urbanizadas. Normalmente, que as pessoas dizem assim, aquele terreno ali, fulano não mexe, ele é dono e tal, enfim, mas ele não mexe porque ele está esperando valorizar, né? Ah, porque isso aqui no futuro, olha, isso aqui daqui a 10 anos vai valer o quinto, então eu que não vou fazer nada agora, deixa aí que está valorizando. Então, esse pode ser o caso de um terreno não edificado. O coeficiente de aproveitamento dele é igual a zero. E se a propriedade é minha, o que o Estado, o que o poder público municipal quer ter a ver com isso, né? Eu quero esperar 10 anos para poder ganhar mais, de repente, se eu vender, se eu for construir alguma coisa. E aí a gente tem com isso, porque como a gente leva em consideração, né, o social na função ambiental da propriedade, num país em que milhões de pessoas não têm moradia, num país em que nunca houve uma política de reforma urbana eficiente, é um prejuízo que a gente tem ali um terreno completamente parado, quando tantos precisariam desse espaço, especialmente para moradia. Então, é partindo desse pressuposto que há essa obrigação, então, se for o caso, né, da edificação compulsória. Já o terreno subutilizado, ele não tem um coeficiente de aproveitamento igual a zero. Ele tem um coeficiente de aproveitamento inferior ao que está previsto na lei. Então, digamos que o plano diretor do município, ele prevê lá, né, que é preciso que haja o aproveitamento do terreno em tantos por cento.
E aí, isso na prática não está acontecendo. Então, ele não é um terreno não edificado, mas ele está sendo subutilizado. Por isso que a importância, né, dessa previsão em lei. Eu não tenho como saber se um terreno ele é subutilizado ou não, se eu não tiver esse amparo legal, até porque esse coeficiente de aproveitamento, ele vai variar de município para município, né? Vai depender aí, tipo a história do CAR, né? Do Cadastro Ambiental Rural. Vocês devem lembrar lá da disciplina de Direito Ambiental, quando vocês estudaram o novo Código Florestal, né? Aquela área que corresponde a um terreno que pode se passar por uma propriedade familiar, né? Uma propriedade rural familiar. Tanto é aquela que é cuidada, né, pelo agricultor rural, etc., pela empresa rural, mas também é aquela que não ultrapassa 4 módulos fiscais. E aí, o que é que vai... Qual é o tamanho desse módulo? Cada município vai definir o tamanho do módulo. Então, se aplica, né, de forma análoga a regra a essa situação. E o terreno não utilizado... E o terreno não utilizado é aquele que está previsto, é aquele em que edifícios, residências, qualquer terreno abandonado, sabe, gente? Existe ali uma construção, não dá para dizer que ele não é edificado, não dá. Mas a gente também não pode dizer que ele é subutilizado, porque o que tem ali erigido o coeficiente é superior ao legalmente estabelecido. Só que está em ruínas, está prejudicado, está abandonado, é ponto de drogas, de prostituição, de tudo que não presta, né? São aqueles edifícios que existem nos centros urbanos, muito comum, né? Em Recife, então, nem se fala. E que não cumprem com a função socioambiental da propriedade, tá bom? Então, essas são as situações em que a gente vai poder ter o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórias. Essa ideia do parcelamento, a edificação ou utilização compulsória, junto com o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação mediante títulos de pagamento da dívida pública, compõem os chamados instrumentos indutores da função social da propriedade. Então, gente, estou respondendo aqui uma mensagem de Geraldo, inclusive. Então, gente, esse parcelamento, a edificação ou utilização compulsórios, junto com o IPTU progressivo no tempo e junto com a possibilidade da gente desapropriar a propriedade do sujeito, né? Lembrando que a desapropriação ela é muito diferente, né, nesse caso de desapropriação para fins urbanísticos, da desapropriação por interesse público, por utilidade pública, né, que naquela o sujeito vai ser indenizado. Nesta, o sujeito, ele vai receber esse pagamento em títulos da dívida pública em até 10 anos. Então, é num caráter mesmo aqui de castigo. E lembrar que a desapropriação, ela só pode acontecer se o sujeito já tiver passado por essas instâncias anteriores. Ele já foi, por exemplo, obrigado a edificar. Já houve ali do poder público municipal a obrigação da edificação compulsória, o sujeito não atendeu. Já houve ali, então, a aplicação da penalidade do instrumento, melhor dizendo, do IPTU progressivo no tempo. Não atendeu também. Então, nesse caso, não resta outra alternativa pedagógica, né, cumprindo o papel pedagógico aí o direito, que não seja a desapropriação. Mas isso é bem importante lembrar. Desapropriação para fins de reforma urbana, ela só pode acontecer, não pode ser o instrumento que a gente aplica logo de cara, só pode acontecer se a gente tiver aí a questão do IPTU progressivo no tempo e do parcelamento, edificação ou utilização compulsórias, né, também sendo devidamente aplicados. É o que eu trago aqui nesse slide para vocês, né, a aplicação desses instrumentos é sucessiva, de forma que o parcelamento, né, a edificação compulsória, a utilização compulsória, é a primeira ferramenta que o Poder Executivo dispõe para poder exigir o cumprimento da função social urbana. Quando ela não é atendida, aí sim a gente vai recorrer ao IPTU progressivo no tempo e, por fim, a desapropriação, que
é uma tentativa realmente de resguardar ao máximo, né, o direito de propriedade dos indivíduos. Parcelamento é a subdivisão de uma área em duas ou mais partes iguais ou não, de forma que resulte em outras partes imobiliárias autônomas, tá bom? Então, quando a gente está falando do parcelamento obrigatório, a gente está dizendo que aquele terreno subutilizado, né, ou não edificado, ele vai ser, então, parcelado, resultando em outras partes. Edificação compulsória é a obrigação de construir. Tem que ter uma estrutura, tem ali uma construção, né? Tem um prédio, tem uma casa, tem um edifício, tem alguma coisa. É a obrigação de edificar. E a utilização compulsória vai ser justamente para o terreno subutilizado ou não utilizado, né? Lembrando que o não utilizado, coeficiente igual a zero. Subutilizado é utilizado, mas o coeficiente é inferior ao que o município estabeleceu por lei. E aí, como que o município vai aplicar isso na prática, né? O sujeito será notificado de que o terreno dele, por exemplo, é do tipo não utilizado ou é do tipo subutilizado. Ele vai ter um prazo para impugnar isso, previsto na lei ou no plano diretor, né? Se isso já está previsto aí no plano diretor. Não ocorrendo a impugnação, tem 1 ano para comunicar à prefeitura, né, de que ele iniciou esse uso adequado do imóvel, ou para apresentar o protocolo de pedido de alvará para a execução de um projeto de edificação ou parcelamento. Olha que prazo mãe, gente. Você foi notificado hoje e você tem até 1 ano para provar para a prefeitura que você já está utilizando esse imóvel, ou que no caso, né, de um terreno não edificado, que vai ser obrigado à edificação, que você já tem ali o alvará, né, para a execução desse projeto de edificação. Indeferida a impugnação, né, se o sujeito estiver impugnado, o Departamento do Poder Público Municipal tem 60 dias para solicitar ao cartório de registro de imóveis essa averbação, né, vai ficar lá notificado esse incidente sobre o imóvel. Então, esse prazo importante dos 60 dias, né, vai ficar lá notificado, registrado, que é um terreno do tipo subutilizado, não utilizado, não edificado. No caso dos imóveis não edificados ou subutilizados, depois de 1 ano, né, que é o prazo aí que a gente tem para apresentar, né, que houve sim o início da utilização ou da edificação, pode ainda ser aberto o prazo de 2 anos para o início da obra. Eu estou ali já com o alvará, eu ainda tenho 2 anos para iniciar a obra. Só que isso é obrigatório, né, de ser comunicado ao Poder Público Municipal. No caso de imóveis não utilizados, né, coeficiente de aproveitamento igual a 0, aí o prazo realmente é de 1 ano, que é improrrogável para começar a utilizar o imóvel, porque aí é uma situação mais grave, né, a função socioambiental da propriedade, ela está sendo muito mais prejudicada. E aí, no caso de, ok, passou-se esse prazo dos 2 anos, não se iniciou a construção, passou o prazo de 1 ano, não começou aí a utilização, aí sim a prefeitura vai poder, então, aplicar um outro instrumento urbanístico que vai ser considerado um pouco mais rigoroso, que é o IPTU progressivo no tempo, que a gente fala agora no próximo vídeo, tá bom? Junto com a desapropriação para fins urbanos. Até já.